sou Roberta Castro, sou pediatra intensivista e editora médica do portal Áfia. E hoje eu estou com a minha amiga, a doutora Paula Hartmann, que é psiquiatra infantil. Nós duas fomos ao Congresso Internacional da IACAPAP, no Rio de Janeiro, que aconteceu de 20 a 24 de maio de 2024. Paula, o que você achou do congresso? Oi, Roberta, tudo bem? É um prazer estar aqui. O congresso foi muito interessante. Eu vou destacar duas áreas que eu achei mais legais, né? E foram os debates, foram as sessões que envolveram debates, né? Primeiro um debate sobre transtorno afetivo bipolar e TDAH, e começou com um caso clínico que o pessoal da USP levou, um caso em que, enfim, a criança tinha aqueles sintomas clássicos de TDAH, e foi iniciada a medicação. Em algum momento acharam que tinha alguma comorbidade, e aí começaram um antidepressivo, e pouco tempo depois a criança fez uma virada hipomaníaca. E aí, a partir disso, eles começaram a debater, né, enfim, as dificuldades de manejo dos pacientes com TDAH e transtorno afetivo bipolar. E foi muito interessante. Depois houve algumas considerações sobre o caso. E eles ainda depois terminaram, mais 2 palestrantes foram convidados para fazer um debate até muito salutar sobre como se aborda esses casos, e aí teve o grupo que defende os estabilizadores de humor, como primeira linha, e teve o grupo que defende os antipsicóticos de segunda geração. E aí fizeram algumas considerações interessantes, que os antipsicóticos de segunda geração, eles têm um efeito mais rápido do que os estabilizadores de humor, mas eles também têm mais efeitos colaterais, não que os estabilizadores do humor sejam isentos, mas aí ficou cada palestrante achando que uma abordagem era melhor do que a outra, né? E ainda considerações, né? Na criança, no adolescente, tem a dificuldade, porque, de acordo com a fase do desenvolvimento, eles não sabem se expressar muito bem, né? Explicar o que estão sentindo, a confusão que às vezes tem sobre o sintoma que está se apresentando ser um efeito da medicação, que às vezes pode haver uma agitação por conta de alguma medicação que esteja usando, ou se é um sintoma de um transtorno afetivo bipolar. Também a confusão com as comorbidades, porque às vezes os sintomas se misturam, então é realmente um bocado confuso. E as crianças, muitas vezes, elas fazem uma ciclagem rápida. Até elas têm mais sintomas mistos no transtorno afetivo bipolar do que os adultos, e às vezes elas ciclam mais rápido do que os adultos. Então, foi bem interessante ver os 2 professores debatendo, né? E a outra que eu achei muito interessante também foi um debate só que sobre se está se expandindo muito o transtorno do espectro autista, né? Eu escrevi até para o portal Áfia também um texto sobre isso, resumindo, e aí foi muito interessante, porque no começo da palestra perguntaram quantas pessoas da plateia achavam que a gente estava expandindo muito os critérios do TEA, né? E aí a maioria das pessoas respondeu que sim. E aí eu ouvi as 2 palestras. Primeiro, o palestrante que estava defendendo não estamos expandindo. O que ele alega é que a gente está tendo mais educação sobre o assunto, formando mais pessoas especializadas, tendo mais, inclusive, divulgação na mídia sobre o assunto, está se falando mais. E a gente está tendo mais centros de treinamento onde se fala sobre autismo. Então, com isso, a gente está conseguindo direcionar mais as crianças quando tem suspeita, e elas estão conseguindo ser mais diagnosticadas também. Mas, por outro lado, tem o professor que defende, sim, nós estamos expandindo muito. E a preocupação que ele apresenta, eu acho que ele apresentou vários argumentos, mas o que, para mim, ganhou um destaque é que, às vezes, a gente pega muitos pacientes que têm traços do espectro autista, não fecham critérios, mas muitas vezes a gente faz um diagnóstico errado, porque a gente olha para os traços e faz esse diagnóstico. E isso é muito complicado, porque a gente pode estar tornando uma patologia aquilo que não é, um traço, uma característica daquela pessoa, né? E aí ele deu até como exemplo de traço que poderia se enquadrar nessa categoria. Uma certa inaptidão social, né? Uma vergonha, seja uma timidez ou, enfim, uma pessoa que socialmente tem algumas dificuldades. E é claro, são pessoas que sofrem com essa dificuldade, a gente não está falando que eles não sofrem com isso, mas que não vão fechar critérios para o transtorno do espectro autista, que hoje deve estar presente, os sintomas devem estar presentes em pelo menos 3 categorias, né?
não é só o comprometimento na socialização. Então, esses pacientes chegam com esses traços, são mal diagnosticados, e a gente começa a tratar e medicalizar coisas que não devem ser medicadas, né? E é claro, isso tudo tem uma repercussão também em termos de sistema de saúde, e, enfim, o impacto que isso tem também sobre o sistema de saúde. E aí, no final, perguntaram de novo, né? E aí, quem acha que a gente está expandindo muito o espectro ou não? E a maioria respondeu que sim, que ainda acha que o espectro está muito ampliado. Então, isso é uma discussão um bocado teórica, mas que faz parte do dia a dia da gente na psiquiatria da infância e da adolescência. Então, para mim, foram 2 debates super interessantes que aconteceram no Congresso e, para mim, foram 2 grandes destaques, assim. Maravilha. E como que é a sua opinião, no caso, na prática clínica? Como é que você costuma indicar para os seus pacientes? Como é que você costuma abordar essa situação? Você diz em relação ao espectro autista? Isso. Tá. De fato, tem pacientes, a gente vê as 2 coisas, né? Os pacientes que têm realmente os critérios e muitos que se identificam com traços do transtorno, mas não têm o transtorno. Isso está sendo muito frequente. Mas realmente, assim, o perigo realmente eu acho que está aí no autodiagnóstico, né? As pessoas que, nesse processo de divulgação, que é muito importante, as pessoas começarem a se autodiagnosticar. Isso foi algo que o palestrante abordou e eu acho que faz muito sentido no que a gente está vivendo na prática hoje em dia. No consultório, no ambulatório, seja do SUS, seja particular, eu tenho observado muito isso na minha prática. Eu não sei se você também tem visto isso na sua. Sim, chego a receber muitos pais que já vêm com a criança e eles já acham que a criança é autista. E aí, quando a gente vai conversar sobre, mas é porque ele fica às vezes meio agitado, porque ele às vezes faz isso, faz aquilo, mas, porque um amiguinho tem o autismo, ou o primo do fulano também tem, então a gente também acha que pode ter. Então, ele já vem com a criança já com aquele rótulo que eles mesmos criaram, provavelmente por algum comportamento que foi, às vezes, também muito esporádico daquela criança. E eu sempre chamo atenção para a questão da avaliação dos critérios de desenvolvimento, e isso foi realmente um dos motivos, né, de uma das palestras no Congresso, foi até de um grupo da Turquia, e um dos palestrantes destacou a importância da avaliação dos critérios, especialmente até os critérios de Denver, que eu utilizo de fato muito na prática, porque nesses primeiros 3 anos de vida da criança é que pode haver realmente alguma manifestação, mas que a gente consegue identificar precocemente nessa triagem mesmo, através dos marcos de desenvolvimento. É claro que um bebê muito pequeno, né, de 1 ano, por exemplo, já é mais difícil, mas conforme a criança vai crescendo, essas manifestações vão se tornando mais evidentes. E, às vezes, até pela falta de estímulo dos pais, por conta do tempo, ou por conta da terceirização, que infelizmente acontece muitas vezes, a criança não tem aquele estímulo, e aí ela acaba sendo rotulada como uma criança portadora de autismo. Então, eu já tive pacientes que já vieram realmente assim, eu acho que ele tem autismo por causa disso, disso, aquilo. Ou você explicar para a mãe que realmente não, e mesmo assim, ela acaba indo no especialista por conta própria, para o especialista acabar falando a mesma coisa. Então, realmente é algo que tem sido um pouco recorrente. Não, isso é perfeito, realmente, porque eu também tenho visto isso, né? E aí, o que eu gosto de fazer, assim? Eu gosto de esperar a criança entrar na creche, na escola, exato. Porque ela vai ser forçada a falar, ela vai ser forçada a interagir, e ali, naquele momento, às vezes, a gente consegue esclarecer melhor essa suspeita, né, que às vezes os pais têm e que não se concretiza, né? Sim, até há pouco tempo eu atendi uma criança que a queixa dos pais era justamente essa, porque o sobrinho de não sei quem é autista e eu acho que ele também é. E aí a gente foi ver que a criança, na verdade, nunca tinha sido muito estimulada. A própria mãe assumia que ela deixava a criança mais em casa, que ela tinha medo de botar na creche, e o menino, ele estava um pouco agitado e ficava meio que um pouquinho violento, queria bater em todo mundo dentro de casa. E a orientação foi, não tem nada para isso, primeiro tem que conhecer ele, a gente vai estimular a brincar, é o brincar mesmo que ele precisa. E aí quando ele começou a brincar mais, a interagir mais com outras crianças da idade dele, o comportamento dele mudou completamente. Sim. Então realmente é muitas vezes por falta de estímulos mesmo, né? E uma criança põe limite à outra, né? Exato. Não é só o limite que a gente impõe a ela, elas aprendem entre elas que elas vão ter que se ajeitar ali na brincadeira, vão ter que dar um jeito entre elas.
E aí essa regulação também é super importante. E o que eu achei interessante é que uma das palestras foi justamente sobre a abordagem dos pais em todo esse contexto. Então, não apenas para a doença psiquiátrica em si, mas pegando também para a parte da pediatria, o que o próprio pediatra puericultor deve fazer ao avaliar a criança e a sua família. Então, realmente, os pais são peças fundamentais nesse processo de desenvolvimento cognitivo. Quando os pais, eles não aceitam determinada situação, acaba realmente dificultando o manejo dessa criança, e principalmente quando se pensa em tratamento de sintomas e não apenas pensando na criança como um indivíduo completo, que tem todo um contexto. Então, ele até destacou que a gente trata pessoas, a gente trata pacientes e não sintomas. Eu achei bem legal essa atitude, né, essa fala durante essa palestra. Ah, sim. Não, e o que mais que você achou legal no congresso? Bom, realmente muita abordagem sobre ansiedade. A ansiedade é realmente, né, não só como a depressão, que muitos falam, mas também a ansiedade como mal do século também. E a criança pode sim apresentar ansiedade, ela acaba tendo, hoje em dia, muitas funções, às vezes, atribuídas pelos pais. Então, é a criança que tem acesso a muita informação, que está sendo hiperestimulada, muitas vezes, e acaba que ela não vai dar conta. A criança tem que ter o seu tempo para brincar, e às vezes aquele brincar não está acontecendo com a frequência que deveria. Então, essa questão foi bem bacana, porque muitas vezes, quando a gente pensa em ansiedade na criança, já pensa logo em algum medicamento, alguma terapia farmacológica, e já encaminhar direto para o psiquiatra, né? E, de fato, não que, obviamente, o psiquiatra é uma peça muito fundamental, mas que na criança, muitas vezes, essa ansiedade pode ser resolvida com medidas não farmacológicas inicialmente, antes de expor a criança ao uso de algum medicamento. É isso, a terapia não farmacológica, na verdade, é a primeira linha, né? E ela se constitui basicamente de psicoeducação, né? Para a criança e para os pais. E terapia, né? E a primeira linha é a terapia cognitivo-comportamental, embora outras também possam ser opções. Mas esse foi um simpósio muito interessante sobre ansiedade, né? Sim, foi para encerrar o congresso no último dia, foi bem legal. Foi sim, com certeza. Eu achei o congresso muito legal, muito bacana. Também houve um simpósio sobre transtorno alimentar, que eu também achei muito interessante. Houve aulas sobre transtorno alimentar, que eu também achei muito interessante. Mas eu admito que eu senti falta de algumas outras questões que eu esperava ver, por exemplo, delírio num paciente hospitalar. E eu sei que essa é uma área que você sabe muito bem. Eu sou suspeita porque eu gosto de delírio bastante. E, na verdade, o delírio, ele infelizmente foi pouquíssimo abordado no congresso. Na verdade, em uma palestra, eu vi o delírio sendo citado como uma possível complicação. E uma outra palestra que foi apresentada como um tema oral, tema livre. E que, infelizmente, realmente dá pouco público, são palestras que geralmente são mais restritas, e não houve mais nenhuma apresentação de delírio no congresso inteiro. E é um congresso de psiquiatria infantil. Então, o que o delírio representa? Ele representa uma manifestação clínica de uma disfunção cerebral aguda. Então, da mesma maneira que a gente monitora coração, pulmão, rins, fígado, todos os órgãos durante o período crítico de um paciente, principalmente na unidade de terapia intensiva, a gente precisa da avaliação cerebral. E a gente consegue avaliar isso muitas vezes com a avaliação de delírio. E hoje, muitos locais já consideram, muitos pesquisadores, inclusive eu sou dessa linha, de que o delírio é como um novo sinal vital. Então, se o paciente apresenta delírio, tem alguma coisa acontecendo com ele e a gente precisa correr atrás de fatores de risco, porque não se trata apenas de um quadro psiquiátrico, é uma alteração que acontece por um quadro orgânico ou pelo tratamento de determinada doença ou até mesmo por abstinência. E teve, de fato, uma palestra muito interessante de um grupo da Holanda, que fala que, né, eles acabam estudando muito a psiquiatria infantil, eles são psiquiatras infantis e estão nessa área justamente de delírio em pediatria e estão também desenvolvendo estudos sobre o delírio em neonatologia, que realmente acaba sendo mais difícil ainda. Então, o delírio ainda em crianças é muito pouco conhecido. Tá? Na própria apresentação, a palestrante perguntou quem já tinha visto uma criança em delírio e todo mundo falou que não. É um tema que
deve ser valorizado mais hoje, até porque hoje nós temos unidades de terapia intensiva pediátricas mais desenvolvidas. Antigamente, a luta das crianças era para sobreviver e hoje, na verdade, os nossos pacientes, eles precisam sobreviver, mas sem sequelas, com uma boa qualidade de vida. E a avaliação de delírio acaba prevenindo muitas dessas complicações, não só em curto prazo, dentro da unidade, dentro do hospital, durante a internação, como também em longo prazo, após a alta hospitalar. Então, por exemplo, muitos pacientes, infelizmente, podem desenvolver, né, o transtorno do estresse pós-traumático, podem desenvolver desordens mesmo cognitivas, mesmo depois de terem recebido alta. E existem alguns estudos que falam em até 3 meses na criança e até 1 ano em adultos. Então, a palestra dela foi muito esclarecedora, foi uma palestra realmente mais basal, mas que já trouxe à tona muitos detalhes que muitas pessoas lá não conheciam, mas deixou a desejar o congresso, né, no geral, por ter realmente pouca essa abordagem. A divulgação, por exemplo, de instrumentos diagnósticos para serem aplicados pelo próprio pediatra e pela equipe à beira-leito, sem a necessidade obrigatória da avaliação do psiquiatra infantil, do neurologista infantil. Não, e eu sinto falta porque a gente da psiquiatria às vezes é chamado Sim. no hospital, na unidade, na enfermaria, para avaliar também essas crianças. Então, e como você falou, não é algo que a gente veja de maneira corriqueira. Talvez você que trabalhe na terapia intensiva veja com mais frequência. Sim. Mas por isso que eu senti falta também dessa abordagem. Foi Sim. só essa aulinha pequenininha. Foi 8 minutinhos apenas. Poderia ter sido melhor explorado. É verdade, é verdade. Mas eu achei o saldo do congresso positivo, não sei o que você achou. Eu gostei também. Eu achei muito bacana essa visão, a divisão como eles fizeram também de ter os temas específicos para os psiquiatras. Por exemplo, eu não iria assistir uma palestra de transtorno bipolar, realmente. Mas, tipo, comunicação com os pais, essa questão do avaliação inicial do transtorno do espectro autista, essa abordagem não farmacológica da criança. Então, realmente, para mim, foi também de muita, muita importância. Consegui aprender bastante coisa. Que legal. Eu achei bacana também para a gente poder atualizar e ampliar a discussão, ver também o que as outras pessoas estão pesquisando e estudando nos outros lugares. Então, isso eu achei muito bacana também, para trocar quando você faz estudo ou quando você faz pesquisa. Então, isso eu achei muito legal. Foi bem bacana, né? Eu já conheci até o pessoal da Holanda que apresentou a palestra de delírio só pela internet. E aí, conhecê-los pessoalmente também foi muito gratificante. Com certeza, com certeza. E você gostaria de deixar alguma mensagem? Sim, eu acho que o importante aqui é a gente falar, como palestrante que discutiu a questão do TEA, do espectro autista, que é realmente a questão do autodiagnóstico, né? A gente tem que tomar cuidado com o autodiagnóstico e procurar um profissional de saúde, né? A primeira linha são os pediatras que estão lá o tempo todo com essa galera, na linha de frente das crianças. E conforme for encaminhando para serviços especializados, né? Conforme a necessidade, para a gente realmente avaliar se há esse diagnóstico, se essa suspeita se confirma ou não, e proceder também um processo de psicoeducação, de explicação, de orientação, tanto para o jovem, o adolescente, quanto para os pais, né? Explicar as abordagens direitinho e procurar também acalmar, apaziguar um pouco a situação. Bom, e a minha mensagem, na verdade eu tenho 2. Primeiro, para valorizar o delírio na UTI pediátrica. Realmente a gente não encontra porque a gente não procura. Então, a partir do momento que as unidades começarem a se instruir mais sobre o tema e aplicar instrumentos diagnósticos, com certeza a prevalência de delírio vai ser melhor identificada. E, segundo, para os pediatras gerais, né, que não trabalhem em UTI, mas que trabalhem no dia a dia, em consultório, ambulatório, até mesmo para médicos de família, que também fazem muita puericultura, é importante a observação dos critérios de Denver e estimular a criança a brincar. Então, mais brincadeiras, menos telas, mais verde e menos tablets. Com certeza. É isso. Obrigada, Roberta, Paula. Obrigada, viu? Foi um prazer participar desse projeto com você. O prazer foi todo meu. Obrigada. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não deixem de conferir outros conteúdos sobre o Congresso da EACAPAP 2024 no portal AFIA.